Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 17 a 20. Mateus, capítulo 5, de 17 a 20. Olha o que diz a palavra bendita do Senhor Jesus. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumpri-la. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Que tipo de ensinamento Jesus gostaria de nos ensinar através desse lindo trecho da palavra de Deus? Primeiro, ensinar que nele, ou seja, na pessoa dele, de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele veio cumprir toda a lei de Deus. Muitos fariseus, escribas, herodianos, os líderes religiosos da época pensavam que Jesus veio abolir a lei, veio confrontar a lei, veio se levantar contra a lei. E Jesus aqui está ensinando que, pelo contrário, Jesus veio obedecer a lei. Jesus veio cumprir a lei de Deus, cumprir toda a lei de Deus. E o que isso traz para nós hoje, esse fato de que Jesus cumpriu toda a lei? É que através de Cristo, amado, pela obediência de um só homem, todos nós fomos justificados. Porque Jesus obedeceu toda a lei em Cristo Jesus, dentro das nossas imperfeições, dentro das nossas falhas. Se estamos nele, se colocamos a nossa confiança nele, a nossa fé em Jesus de Nazaré, toda a plenitude da lei é cumprida em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E é ele quem nos justifica, dentro da sua obediência, dentro da sua justiça. Paulo fala em Romanos que a justiça de Jesus foi imputada em nós, foi colocada sobre nós, e por isso nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus diante de Deus. Ou seja, meu irmão, tudo aquilo que você não conseguir, não der conta, quando se referir aos princípios de Deus, à lei de Deus, Jesus dá conta para você. Jesus completa para você. Jesus cumpre por você. E através da sua fé, você consegue satisfazer todas as exigências completas, plenas, satisfatórias da lei de Deus, da justiça de Deus, quanto à salvação dos homens. Mas por esse simples fato, será que eu e você podemos abandonar a lei de Deus e viver a vida do jeito que a gente quer? Não, jamais. Pelo contrário, nós vivemos debaixo da graça de Deus, o pecado não pode ter mais domínio sobre nós e nós temos que nos esforçar na força de Deus, na graça do Senhor, no poder do Espírito Santo, para cumprirmos todos os princípios e valores do reino de Deus. Sermos obedientes em todas as coisas, dentro do possível, dentro daquilo que cabe eu e você fazermos, dentro das nossas responsabilidades humanas. Nós precisamos ser cumpridores da lei, obedientes à palavra de Deus, à graça de Deus, ao conhecimento do Senhor. O segundo princípio que nós aprendemos é que as leis divinas são eficazes e se cumprirão. Ou seja, nenhum i, nenhum tio passará da palavra de Deus, passará da lei até que tudo se cumpre. Ou seja, as leis divinas são eficazes e se cumprirão. Se você quebrar alguma lei de Deus, você sofrerá as consequências disso. Quem viola, o terceiro princípio, quem viola a lei de Deus se apequena no reino de Deus, se apequena como ser humano, como pessoa, e se destrói, viola a própria alma. A Bíblia diz isso em Provérbios: aquele que peca, viola a sua própria alma, afeta, destrói, arruína, se apequena, se detona, se esfacela, se destrói quem peca, quem erra, quem viola
as leis do Senhor. Então preste bastante atenção. Jesus veio cumprir toda a lei. As leis divinas são eficazes e se cumprirão. As leis espirituais de Deus, por exemplo, tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. As suas escolhas definirão o seu futuro. As suas escolhas morais definirão se você terá uma vida abençoada ou amaldiçoada. A maldição, querido, nada mais é do que a quebra da lei de Deus. É Deus corrigindo o homem mediante a quebra da lei. Toda vez que a lei é quebrada, a maldição é atraída, como uma forma de chamar a atenção do homem para que ele seja corrigido dos seus erros e volte ao seu estado original de obediência ao Senhor, de cumprimento de toda a lei. Então lembre-se disso, quem viola a lei de Deus se apequena e se destrói. As leis de Deus são eficazes e se cumprirão. O quarto princípio que nós aprendemos é que a obediência da lei é grandeza no reino dos céus. Quanto mais você obedecer a lei de Deus, a palavra de Deus, lei aqui simboliza a palavra de Deus, as escrituras sagradas, a vontade de Deus, expressa por Deus nas sagradas escrituras, na palavra de Deus. Quanto mais obediente você for à palavra de Deus, aos princípios de Deus, aos valores do reino de Deus, maior a sua grandeza no reino de Deus, maior a sua autoridade no mundo espiritual, mais os demônios vão te temer, mais autoridade e grandeza você terá no reino de Deus, mediante a sua obediência e fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O quinto princípio que nós aprendemos é que a nossa justiça precisa ser maior que a dos fariseus e as dos escribas. Que coisa tremenda isso, e pouca gente entende isso. O que significa isso? Significa que, da mesma maneira que eles temiam ao Senhor, tinham zelo pelo Senhor, e ao mesmo tempo procuravam em tudo ser perfeitos diante de Deus, né? Só que a diferença é que eles colocavam isso na sua força, na sua grandeza, e se ensoberbeciam por isso, né? Eram altivos, arrogantes, soberbos, mediante o seu zelo, o seu conhecimento das escrituras, né? Mediante a sua capacidade de cumprir a lei. Porém, eles não tinham entendimento espiritual. Por isso, várias vezes Jesus teve que explicar para eles a verdadeira interpretação do que era a lei de Deus. Aquilo que Deus realmente tinha no seu coração, porque eles já estavam interpretando de maneira incorreta, criando tradições, criando situações que Deus não havia falado na sua palavra, e perdendo a essência, o cerne, o axioma, né, a coluna vertebral, a essência daquilo que Deus tinha no seu coração quanto às leis, os princípios e os valores de Deus. Ou seja, eram homens que tinham zelo de Deus, temor do Senhor, mas não tinham entendimento espiritual. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus nós temos a mente de Cristo, conforme 1 Coríntios 2. Graças a Deus, eu e você podemos ser homens e mulheres espirituais que discernem todas as coisas, porque as coisas espirituais são discernidas por aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Precisamos ter o zelo, o temor, a reverência e ao mesmo tempo o cuidado que os fariseus e os escribas tinham. O zelo que eles tinham de Deus, isso nós temos que imitá-los. Mas a falta de entendimento, a tolice, colocar a tradição acima da revelação da palavra de Deus, esse era o grande equívoco. Colocar a lei acima das pessoas, né? As coisas acima das pessoas. Isso muitas pessoas têm caído nesse erro nos dias de hoje. Então, as pessoas são mais importantes do que qualquer doutrina, do que qualquer tradição, do que qualquer questão. Lembre-se disso. Precisamos ter entendimento espiritual, precisamos compreender o coração de Deus, precisamos obedecer à lei de Deus, os princípios e valores do reino de Deus, e colocar a nossa fé naquele que cumpriu toda a lei, ou seja, Jesus de Nazaré. Jesus veio cumprir toda a lei, as leis divinas são eficazes e se cumprirão na sua e na minha vida. Quem viola a lei se apequena e se destrói diante de Deus. Obediência da lei é grandeza no reino de Deus, e a nossa justiça precisa ser maior que a dos fariseus e dos escribas.
Olhemos para o povo judeu, a maneira como eles tratam a Bíblia, a maneira como eles lidam com as coisas espirituais. Olhemos para como os israelitas, cuidavam das coisas de Deus, zelavam pelas coisas de Deus, e aprendamos com eles, porque tem muitas coisas que eles podem nos dar grandes lições. E sejamos maiores que eles, melhores do que eles, no sentido de cada dia mais compreendermos qual é a essência do Evangelho de Jesus, qual é o entendimento e a compreensão que Deus quer que nós tenhamos da sua palavra, da sua vida e da sua graça. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, que essa palavra te abençoe. Cumpra toda a lei de Deus e não sofra as consequências nefastas da quebra e da violação da lei do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que a graça de Deus te alcance em nome de Jesus.